Mas uma das frases que me trouxe, né, e eu ouvi uma vez uma pessoa falar que inovar nada mais é do que deixar o seu próprio negócio obsoleto. Um dia de gravações aqui na Entrevista 50 CIOs é um dia de festa. Estamos em festa hoje por receber meu grande amigo Nailson Rego. Um prazer te receber aqui, muito obrigado e espero que você tenha sido bem recebido pelo time NetGlobe, Nailson. Renato, o prazer é todo meu, né? É um prazer de fato estar aqui com vocês, conhecer um pouco da história também de vocês. Fui muito bem recebido, né? Conheci, me aprofundei mais. Hoje falamos um pouquinho mais lá sobre segurança, né? Uma coisa que a gente precisa buscar cada vez mais. Mas aqui fica todo o meu sincero agradecimento pelo convite. E o nosso grande propósito nesse nosso programa é falar um pouquinho de histórias, né? Boas histórias de vida que, como você mesmo disse, né, Nailson, nem todas as histórias são iguais e muito menos fáceis. Perfeito. E nós gostaríamos aqui de conhecer um pouquinho da sua história, onde você nasceu, um pouquinho da sua infância, um pouco do Nailson. Tá bom. Bom, vamos lá. Minha história é um pouco longa, né? Mas eu nasci numa cidade chamada Surubim. Surubim. Né? Então, se associa Surubim, fica em Pernambuco, né? No Agreste pernambucano. E aí, Nailson Rego, né? Geralmente o pessoal é meio exótico lá, gosta de colocar uns nomes que condiz com a realidade do lugar. Bom, eu nasci lá, com 2 meses a gente mudou para São Paulo, né? Meus pais sempre foram um pouco imigrantes aí. E aí fiquei em São Paulo até 10 anos, depois a gente retorna para o Nordeste, né? Eu com 10 anos, e aí fiquei lá até os 14. Então, lá entendi um pouco a vida, né? A vida dura. Surubim é uma das cidades que o índice, né, de salário mínimo que as pessoas recebem lá é de 70%, então a pobreza existe, né, ainda, infelizmente, lá. E ali eu entendi que eu precisava buscar algo para sair, né, daquele movimento, e aí, pela educação, encontrei meios lá para transformar a minha vida. Então, nessa trajetória lá, meu pai, infelizmente, né, perdeu tudo que tinha pelo aquele plano do Collor, né, do passado, ficou todo mundo preso o dinheiro dele. E aí eu me dei conta que para estudar eu precisava fazer algo em troca, né? E aí eu me deparei sem condição de pagar a escola. E aí propus lá para o diretor da escola que se ele me desse um trabalho para mim continuar estudando lá, para mim não ir para a rede pública, né? Porque a rede pública ficava mais em greve do que propriamente com aula. O fato é que eles me deram essa oportunidade, mas a oportunidade era varrer a escola. Então todos os sábados eu varria aí suas mais de 40 salas de aula a troco da escolaridade. E aí, essa é a minha trajetória lá. De lá a gente mudou para Matão, né, interior de São Paulo, e ali eu me deparei com uma cidade rica, né, cheia de oportunidades. E aí eu entrei numa grande empresa de suco de laranja, né, entrei literalmente ali pela porta do fundo, né, como terceiro, e aí foram me dando oportunidades, eu entrei na TI há 25 anos atrás. Então, né? O início da sua carreira em tecnologia começa quando você volta de Surubim e vem para Matão. É ali que você começa a ter a tecnologia como presente na sua vida? É isso mesmo. Olha que legal, que bacana. Eu fui fazer escola técnica, né, quando eu cheguei em Matão, né, a FATEC. E ali eu me deparei que eu precisava algo mais palpável, né? E aí eu entrei na grande empresa para trabalhar como limpador de telefone naquela época. Você está brincando? Eu limpava telefone. Tinha essa função, Nailson? Limpador de telefone? Tinha. E aí eu limpava esses telefones, anotava numa planilha e aí alguém ia dar manutenção dele caso fosse necessário. Então, e aí eu não me conformava com aquilo. Eu falei, bom, se eu limpo, se eu sei qual é o defeito, por que eu não arrumo? E aí eu fui arrumando. E aí foi se trocar naquela época, se falava PABX de última geração, né? E aí eu ficava do lado do pessoal programando e ficava olhando os caras fazer aquilo. Eu falei, eu quero fazer também. Então os caras tinham uma certa... Já fazia aquele repetitivo e eu pegava aquilo para aprender. Então eu comecei por aí. E aí teve a junção naquela época da parte da telefonia junto com a área de informática, né? Que até então chamava informática. E aí eu fui absorvido para dentro dessa área. E aí eu comecei a trilhar minha carreira dentro da informática.
fazia parte de telefonia e toda a parte de infraestrutura. E aí eu fui crescendo dentro dessa área, até ser coordenador de infraestrutura. Aí fui para a área de segurança, e aí até que eu recebi o convite para ser head da área. Então, minha carreira foi feita nesse sentido, tá? Literalmente eu comecei pelo último degrau, né? Até chegar ao ápice da carreira. Expandindo barreiras, estimulando a comunicação e levando a voz das pessoas cada vez mais longe. Conte com a NetGlobe para conectar pessoas, engajar equipes e deixar o seu legado. NetGlobe, 20 anos conectando pessoas. É uma carreira inspiradora, né, Nailson? Ou seja, uma história impactante como a sua, de início, de falta de possibilidades, de oportunidades, você vence isso, né? Coloca na sua vida que o conhecimento, né, a FATEC, eu quero aqui registrar sempre, né, a nossa gratidão à FATEC por ter dado tanta oportunidade a tantos profissionais de tecnologia, e você é um grande exemplo de tudo isso. Nailson, sabemos que construir uma carreira é feita de muito suor, de muito trabalho. E sabemos também que nós levamos experiências, nós aprendemos muito nessa trajetória. E eu queria agora, nesse momento, né, conversar um pouquinho com você sobre essas experiências, né? Quais delas te marcaram mais na sua trajetória como um profissional, né? Que você leva até hoje na vida, né? E que essas experiências te trouxeram, né, para essa posição hoje como um líder de tecnologia e de pessoas também. Eu tenho vários pontos, né, que me trouxe até aqui, né? Poderia a gente ficar aqui o dia inteiro debatendo sobre isso. Mas uma das frases que me trouxe, né, e eu ouvi uma vez uma pessoa falar que inovar nada mais é do que deixar o seu próprio negócio obsoleto. E eu fui num evento um dia, escutei isso e aquilo ficou na minha cabeça. Em seguida eu fui em outro evento que falava que a gente precisava gerar impacto positivo, não só no ambiente de trabalho, mas também no ambiente pessoal, nas pessoas que estão em torno da gente. Então, alguns fatores marcantes na minha carreira foi fusão que as empresas acabaram fazendo, e você tinha que ser protagonista daquela história, né? Eu costumo dizer comigo que TI tem que ser uma área muito transparente, ninguém pode lembrar dela, né? Ela tem que fluir, ela tem que funcionar. Então esse foi um grande desafio. O outro grande desafio foi implementar em plena pandemia, né, a solução da SAP, o S/4, 58 soluções ao mesmo tempo. Isso foi muito desafiador, né, no momento que estava todo mundo sem saber o que ia acontecer, né, então isso foi marcante. E o último aí que eu acabei fazendo e gerando impacto, que a gente fala que é impacto positivo, foi a implementação do 4G no interior de São Paulo, né, que a gente gerou 1,9 milhões de hectares cobertos. Então foi muito além do que aquilo a gente tinha como planejamento, né? O que isso significa? Que as pessoas ao entorno da onde a gente gerou esse impacto, elas tiveram acesso à comunicação. Então, em tempo de pandemia, as crianças conseguiram estudar, baixar material das suas próprias casas, né, fazendo ao entorno. Então, isso me deu alguns benefício falando sobre gerar impacto positivo, né? Então eu tenho um orgulho muito grande dessa trajetória, né? E dessas entregáveis. A nossa carreira, né? O que nós decidimos como profissão, que é a tecnologia, tem essas chances, né? Da gente poder retornar um pouquinho às pessoas, né? Com o uso da tecnologia, uma qualidade de vida melhor, um acesso a um trabalho melhor, ou seja, que traga, né, pontos positivos realmente para a vida das pessoas. Falando de pessoas, Nailson, que é o grande centro, né, de tudo que a gente faz, porque tecnologia feito não para pessoas não faz sentido nenhum. E a gente tem vivido nesse momento, né, um desafio muito grande para nós como líderes, né, sermos de fato líderes de pessoas, né, ou seja, gostarmos muito, né, de estar ao lado dessas pessoas. E a gente tem gerações que estão vindo. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essas novas gerações que estão vindo, mas também para aquele público, né? Para aquelas pessoas que talvez não se encontraram na sua profissão ainda. É quase que um convite, né, Nailson, para que as pessoas possam olhar a tecnologia, né, com um olhar positivo e, por que não, fazer parte desse mundo maravilhoso. Queria que você deixasse uma mensagem para esse público.
essa é uma mensagem que eu costumo dizer que a gente tem que ser a nossa própria inspiração, né? Se você olhar a minha trajetória, ela teria tudo para dar errado, né? Você vem como imigrante, existe um certo preconceito, né? E aí você tem que transparecer que você está firme ali, de fato você tem que estar firme. Então hoje para a juventude, eu tenho um filho de 24 anos, né? Eu costumo dizer para ele que a gente precisa ser muito mais humano, né? A TI por si só, ela tem que ter a capacidade de humanizar as pessoas. Esse mundo que a gente está, né, globalizado, com muitas informações ao mesmo tempo, ele faz com que a gente se perca um pouco no sentido para onde a gente quer ir. A TI, ela tem um braço fundamental. Eu acho que ela é uma coisa estratégia para todas as companhias e para a própria nossa vida, né? Hoje, eu te diria que se pudesse voltar no tempo, eu voltaria, faria exatamente as mesmas coisas. Porque TI é uma área que você chega e você nunca encontra aquela coisa repetitiva, né? É verdade. Você tem contato com o negócio, você tem contato com acionistas, você tem contato com os usuários, então ali você aprende muito, né? Então é uma área que você tem que ter uma resiliência muito forte, né? E perseverança. Eu acho que essa é a palavra que a gente pode trazer para a juventude, né? Se o seu sonho é esse, faz a perseverança em cima dele, né? Construa sua carreira pautada em confiança das pessoas, né? Eu gosto muito de lealdade, né? Eu acho que quando a gente é leal com a própria profissão nossa, é um caminho mais seguro, né, Renato? Então, para a juventude que está chegando aí agora, a gente vai encontrar um mundo daqui a pouco muito mais diferente, muito mais dinâmico, né? Então a TI, ela sempre vai ser o protagonista dessa história. Então é gostoso você contar essas histórias, né? Quando eu olho para trás eu vejo que eu já transformei de vida e de pessoas, isso é importante. Eu sou um líder que eu gosto muito de pessoas, né? Então eu gosto de desenvolver, eu gosto de sentir as pessoas. Eu tenho um papo com todos eles que eu trabalho que chama Papo Sem Gravata, que eu não quero falar de serviço, mas eu quero conhecer o Renato, eu quero conhecer a Maria, o João, eu quero saber aonde você quer chegar e como é que eu posso te ajudar. Então a TI te proporciona isso, né? Você sair desse mundo e aí você ali traça com eles ali alguns objetivos para que ele possa também permear o mesmo caminho que você permeou. Muito bacana, que bacana. Parabéns, Nailson, pela forma, pela sua história, superação e principalmente por esse olhar cuidadoso, né, com as pessoas e principalmente nessa liderança com o seu time. Nailson Rego, queria mais do que te parabenizar pela sua história, te agradecer muito pela sua contribuição ao nosso projeto Entrevista 50 CIOs e o livro Por Trás da TI. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que é uma iniciativa ímpar. Eu assisti vários vídeos, né, antes de chegar até aqui, até você fica pensando o que você tem que falar, né? Mas assim, são histórias que inspiram, né, a gente, né? Dá pra gente outras visões, outras perspectivas e parabéns pela iniciativa mesmo, tá bom? Muito obrigado. Valeu.